Mulheres amadas do Pai, mulheres guerreiras, mulheres vitoriosas em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu quero estar trazendo hoje, nesta manhã maravilhosa, uma palavra do dia. A palavra do dia que nós hoje vamos ver é o segredo da provisão de Deus. O segredo da provisão de Deus. E antes de estarmos falando um pouquinho desta maravilhosa palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família neste dia, eu quero te fazer uma pergunta preciosa. Qual tem sido a sua prioridade, a sua vida? Qual tem sido a sua prioridade em sua vida? O que você tem colocado como prioridade aí? Para você que chega agora e não me conhece, eu sou a missioneira Márcia Gomes. Sejam muito bem-vindas aqui no meu canal, Mulheres Sanadas para Sanar. Amados do Pai, quando obedecemos a Deus e colocamos nossas prioridades, Nossas prioridades em ordem, Ele abre e libera as bênçãos. Porque esse é o desejo do nosso Deus. O desejo do nosso Deus é que nós sejamos abençoadas. Deus não quer que nós levamos aí uma vida de derrota, uma vida de miséria. Não, isso não é o desejo do Senhor, nunca foi o desejo dele. O desejo dele é nos abençoar sempre. Mas muitas vezes nós fazemos escolhas, muitas vezes nós tomamos decisões e muitas vezes nós colocamos outras prioridades que não é a prioridade, que é colocar Deus como centro da nossa vida, colocar Deus como a nossa prioridade. Escuta bem aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 31 e 32, Jesus nos disse assim: mas buscai o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agrada em dar-vos o reino. Oh, aleluia! O segredo, amadas do Pai, aqui, para receber as bênçãos de Deus, para receber a provisão de Deus, nós temos que colocar Ele como prioridade. Nós temos que buscar primeiro o seu reino. Existem tantas pessoas que têm buscado outras coisas. Existem tantas pessoas que têm colocado as coisas materiais como a sua prioridade, como a sua casa, como o seu carro, como a sua família, como os seus filhos, o seu esposo, e têm esquecido de colocar Deus como prioridade de todas essas coisas Primeiramente, nós temos que colocar Ele como prioridade na nossa vida, porque é Ele, amadas, é Ele que abre as portas do emprego, é Ele que nos dá saúde para podermos trabalhar, é Ele que abençoa o nosso casamento, a nossa união, quando nós trazemos Ele para dentro do nosso casamento, quando nós fazemos Ele como prioridade no nosso casamento, o nosso casamento vai bem, nós vamos cada dia mais sendo abençoados pelo Senhor. Mas quando nós colocamos outras coisas como prioridade, nós acabamos saindo frustradas de um relacionamento, frustrados, decepcionados, traicionados em um trabalho, Nós saímos enfermos. Quantas pessoas que estão enfermas, quantas mulheres que estão depressivas, quantas mulheres que estão deprimidas, que estão decepcionadas, frustradas. Por quê? Porque muitas delas colocaram os seus sonhos, colocaram os seus projetos, colocaram aí as coisas materiais deste mundo, como prioridade e esqueceu do Senhor. Esqueceu de buscar a Ele quando era para tomar a decisão. Esqueceu de buscar a Ele quando era para assinar este contrato. Esqueceu de buscar a Ele quando era para aceitar, antes de aceitar este trabalho, antes de aceitar este serviço. Então esqueceu de buscar a Ele, esqueceu de perguntar a Ele: Senhor, é da sua vontade que eu assino este contrato? Senhor, é a tua vontade que eu assino este divórcio? Senhor, é da sua vontade, Senhor, que eu vou para este trabalho? É a sua vontade que eu mudo de casa? É a sua vontade que eu compro este carro? É da sua vontade que eu compro esta casa? É a sua vontade? Porque esquecemos
Esquecemos de colocar Deus como a sua prioridade. Esquecemos de buscar o seu reino. Quando fazemos isto, amada, quando colocamos, preciosas, Deus como a nossa prioridade, né? Como buscamos o seu reino, quando nós fazemos isso, tudo mais será adicionado. Tudo mais será adicionado a ele. E isso inclui todas as coisas que você deseja e que você esforça, amada do Pai. Porque não adianta também desejarmos. Existem muitas pessoas que desejam ter um carro, desejam ter uma casa, desejam fazer uma faculdade, não? Desejam um ministério. Existem muitas pessoas que têm o desejo, mas não se esforçam. Tem que se esforçar também, né? Primeiro tem que colocar Deus como prioridade, não? E depois tem que esforçar. Quando nós esforçamos, nós somos abençoadas, né? Deus promete dar-nos o que nós pedimos. Deus promete lhe dar o que você tem pedido. Então, amadas do Pai, para algumas pessoas, não. Isto é muito simplista, né? É muito simplista, uma pergunta infantil, né? Uma pergunta infantil que provavelmente muitos não acham tão importante, mas quando nós interpretamos assim, é um erro grave. Sabe por quê, amadas do Pai? Porque nunca devemos subestimar, sim, o poder da obediência. O poder da obediência, quando obedecemos a Deus, porque Ele está nos falando, olha, primeiro buscai o reino de Deus. Existem tantas pessoas que estão afanadas, existem tantas pessoas que estão depressivas, né? Porque estão preocupadas tantas com as coisas materiais, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, é tanta competitividade, né? É tanta competitividade, está competindo, né, com o vizinho, com a vizinha. Ai, se ela conseguiu isso, eu tenho que conseguir melhor do que ela. Não, eu tenho que conseguir, começa a correr atrás e esquecendo de Deus, esquecendo de colocar Deus como prioridade. Hoje a nossa palavra do dia é o segredo da provisão de Deus. E eu vou bater bastante nessa tecla. Você tem colocado Deus como prioridade? Você tem colocado, preciosa, Deus como prioridade da sua vida? Talvez no seu caminhar, talvez no seu decorrer aí, né? Seu caminhar com Deus, seu caminhar com Cristo. Talvez você aí, né? Distanciou um pouco da presença do Senhor. Distanciou de colocar Ele como prioridade. Né? Como consultá-lo em todas as coisas, quando você fazia antes, né? Quando você fazia antes, talvez hoje você tenha se perguntado, por que eu não estou conseguindo isto? Por que eu estou fracassando nesta área, né? Nesta área que eu não fracassava antes e agora eu estou fracassando, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, quem sabe? Porque você perdeu, não, o foco. Você perdeu aí o alinhamento que você tinha com Deus no começo. Talvez você ficou deslumbrada com as coisas deste mundo, como muitos estão deslumbrando. Muitos estão deslumbrando com as coisas deste mundo, que são passageiras, que no começo é tudo lindo, é tudo maravilhoso, né? Mas no fim, no decorrer do tempo, a pessoa vai ver, não? Que aquele encanto, que aquela coisa maravilhosa que o mundo está oferecendo já não é mais tão lindo, tão encantador, né? E hoje você se sente frustrado. Mas você não está aqui por acaso. Você não parou agora e está me escutando neste momento por acaso, não. Porque Deus quer trazer você. Deus está te chamando você a ter o seu princípio. Deus está te chamando novamente para que você venha buscar a Ele como prioridade. Que você volte a ter Ele como prioridade da sua vida. Que você volte a colocar Ele como prioridade em todas as coisas que você faz e que você fazia, que você buscava Ele. Então, existem muitas pessoas que acham que isto né, que essa pergunta é muito simples, né? É muito infantil, mas no fim não é.
Porque quando nós desobedecemos a ordem de Deus, né, nós acabamos ficando triste, frustrada, decepcionada. E quando nós obedecemos a Deus e colocamos, amadas do Pai, nossas prioridades em ordem, talvez é necessário que hoje você coloque a sua prioridade em ordem. Talvez é necessário você voltar, não, ver, né, quais têm sido a sua prioridade que você tem colocado, rever aí a sua prioridade. Hoje Deus está te falando, ei, é hora de você rever a sua prioridade. Porque você tem colocado o seu marido como primeiro lugar, você tem colocado os seus filhos, você tem colocado a sua casa, você tem colocado a sua amizade, você tem colocado os sites, você tem colocado aí tantas as coisas como prioridade e você tem esquecido de mim. Por isso que você está caminhando cada dia mal a pior, né? E muitas vezes você está frustrada, você está decepcionada e você está até mesmo com raiva de Deus. Existem tantas pessoas que esqueceram, não? Deixaram de colocar Deus como prioridade em sua vida e agora estão frustrados e estão se culpando Deus, né? E estão dizendo, Deus não me escuta, Deus não me vê, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus escuta outras pessoas, mas Deus não me escuta, né? Você está sendo ingrata com Deus, porque Deus sempre tem te escutado, né? Você está sendo ingrata porque você não está olhando atrás, quando você colocava Ele como prioridade. Quando você colocava Ele prioridade na sua vida e você era abençoada, você era bendecida. Hoje você não é porque você não está colocando mais Ele como prioridade. E Deus hoje está te chamando, filha, eu te amo. E eu quero mudar essa situação na sua vida, eu quero mudar essa história, porque eu não te coloquei aqui para você ser derrotada, eu não te coloquei aqui nesta terra para você viver uma vida de frustração, uma vida de derrota, não. Eu te coloquei com um propósito, né? Para o meu nome ser glorificado em sua vida e você ter vitória em todas as tuas áreas. Então, amadas do Pai, quando colocamos, né, e quando obedecemos e colocamos Deus como nossas prioridades em ordem, Ele abre as janelas do céu, Ele libera bênçãos maravilhosas em nossas vidas. Quando colocamos o espiritual acima do material, né? Quando colocamos a causa e a missão do reino de Deus antes de nossos próprios desejos, amadas do Pai, isso fará com que outras coisas sejam acrescentadas às nossas vidas. Por isso que Jesus nos diz o que realmente devemos procurar no versículo 31, que nós lemos aqui de Lucas. Quando vamos a Cristo, quando aceitamos a Ele, amados do Pai, saímos da economia mundial, que nos fadiga, nos estressa, e entramos na economia de Deus, que realmente é uma economia que nunca vai à falência. A economia de Deus nunca nos leva à falência, não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, olha, fui moço, mas agora sou velho, mas nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Não. E no versículo 32 nos diz que não temais, né? Quando ele diz, olha, não temais. E aqui, amadas do Pai, Ele não nos dá nos dando uma sugestão, não. Não. Aqui Ele está nos dando uma ordem. Sim, uma ordem. Expressa o termo, amadas do Pai, cuidado do grande pastor por suas ovelhas. Aleluia! Cristo é o nosso pastor e nós somos a sua ovelha e Ele cuida de nós. Quando nós lemos no Salmo 23, que é um salmo poderoso e muitas vezes nós não entendemos e nós não arrebatemos esta promessa que Ele nos fez ali no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amadas do Pai, nada nos faltará, não somente fisicamente e materialmente, mas também espiritualmente. Não nos faltará amor, não nos faltará bondade, não nos faltará paciência, não nos faltará pacificação, não nos faltará e não nos faltará o pão de cada dia na nossa mesa. Então a palavra do dia
segunda-feira, neste comecinho, né, desta semana que estamos iniciando aí uma nova semana, é o segredo da provisão de Deus. E este segredo, amadas, é colocar Deus como prioridade. Talvez você, no decorrer da caminhada, de tanta afã, de tanto desejo, de tanta ânsia de conseguir as coisas, você perdeu aí, não, a prioridade, colocando Deus, quem sabe, em último lugar. Mas hoje Deus está te recordando e te dizendo: filha amada, que eu amo tanto, que eu cuido, que eu protejo, volta a colocar-me em primeiro lugar. Volta a buscar as coisas do reino. Volta, porque as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Ficamos por aqui, amadas do Pai. E se esta palavra abençoa a tua vida, se você sentiu paz em teu espírito, não esqueça de estar compartilhando a outras vidas. Me ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê seu like, deixa seu comentário aí, ativa o sininho da notificação para quando subir um novo vídeo você ser notificada, sim? E Deus te abençoe, que tenha aí uma segunda-feira abençoada. E não se esqueça, Deus tem que ser prioridade da nossa vida, porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Deus abençoe a sua vida.